Galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Continuando nossa apostila de número 3, voltando para a parte A, no caso, vamos entrar na aula de número 24 para falar aí um pouquinho sobre a formação histórica do principal bloco econômico regional que nós temos no mundo, que é a União Europeia. A gente vai ver aí os primórdios da formação do bloco, por que, no caso, que se criou a necessidade de um projeto de integração econômica entre os países da Europa, né? Por que, que veio essa necessidade? A gente vai ver os blocos, no caso, que existiram antes da União Europeia, até chegar, no caso, de fato, com a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, a assinatura de fato oficializando a União Europeia enquanto um bloco econômico, prevendo, evidentemente, livre circulação de mercadorias, de bens, de serviço, de mão de obra, livre circulação de pessoas, como vocês sabem, chegando até o patamar mais elevado aí dos blocos econômicos, que é justamente o fato de ser um bloco econômico cuja uma boa parte dos países que fazem parte dele adotam exatamente uma mesma moeda, né? A questão da união monetária, a moeda que vocês sabem muito bem que é o euro. Então, começando, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre União Europeia, só relembrar algo, pessoal, que nós estamos estudando no momento, para dar uma contextualizada um pouco maior dentro da nossa apostila aí. As aulas 23 e 24 da apostila, elas dizem respeito, elas têm o seguinte nome. A aula 23 ela se chama a Tríade Econômica Mundial Estados Unidos e a aula 24 se chama a Tríade Econômica Mundial União Europeia. O que é essa tríade econômica mundial, pessoal? Isso nada mais é do que uma maneira de você pensar a geopolítica mundial. Está dividida aí, vamos dizer assim, em três grandes centros de influência, sendo que os Estados Unidos é um desses centros de influência, no caso aí, influenciando a região de todo o continente americano. Nós temos, evidentemente, o continente europeu enquanto segundo grande polo econômico de influência no mundo, influenciando, evidentemente, a própria Europa e o continente africano. E, por último nós temos o Japão, que no caso aí seria, né, desculpa, no início aí do período da nova ordem mundial, a partir dos anos 90, uma potência econômica, assim como os países europeus e assim como os Estados Unidos. E a gente vê que o Japão, evidentemente, acaba tendo uma influência muito grande aí no continente asiático e também na Oceania. Só que atualmente, pessoal, essa ideia de tríade econômica mundial, tá? Ela está perdendo um pouco aí, vamos dizer assim, o sentido, porque evidentemente que nós temos um quarto grande polo de influência econômica no mundo, que é a China, né? Evidentemente a segunda maior economia do mundo, o segundo maior PIB do planeta Terra, tá? Mas só para contextualizar, pessoal, a gente no capítulo 6 da apostila, nós já estudamos aí dentro da tríade econômica mundial, nós já estudamos os Estados Unidos e agora nós vamos estudar a União Europeia. Evidentemente que vai chegar um determinado momento que nós vamos estudar o Japão para completar aí a tríade econômica mundial, surgida principalmente na nova ordem mundial a partir dos anos 90, né? Ou seja, a ordem bipolar da Guerra Fria havia acabado, o mundo já não era mais dividido do ponto de vista geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética. A gente fala de uma nova ordem mundial onde na verdade existem vários polos, ao invés de existirem só dois polos como na antiga ordem mundial, passam a existir exatamente vários polos de influência econômica no mundo. E inicialmente a gente pensa numa tríade econômica mundial, Estados Unidos, Europa e o Japão, só que atualmente a gente sabe que a gente não pode esquecer também da China, tá? Lembrar que esse mapa também ele mostra a famosa divisão aí que nós pensamos, uma das regionalizações, uma das divisões mais importantes que nós temos em termos geopolíticos no mundo hoje, que é a divisão entre norte rico e sul pobre, né? Como vocês podem observar, o norte rico, o Canadá e Estados Unidos, os países da Europa Ocidental e a Rússia, além evidentemente da Austrália e da Nova Zelândia aqui na Oceania. Tá? Do lado do sul pobre, nós temos aí a América Latina, o continente africano, o Oriente Médio, o sul da Ásia, a China, inclusive, né? Dentro do sul pobre. Evidentemente que se vocês aí estiverem prestando atenção, vocês vão notar que essa própria classificação entre norte rico e sul pobre, ela está ficando bastante desatualizada também, né? Percebam como a geografia, a geopolítica de um modo geral, a geografia, a geopolítica do modo geral, constantemente ela acaba
tendo que ser atualizada, porque não faz muito mais sentido a gente deixar a China, a segunda maior economia do mundo, dentro do subpobre, se nós formos parar para pensar. Porém, nessa regionalização aqui, que é uma regionalização típica, evidentemente, do início da nova ordem mundial, a partir dos anos 90, ela ainda leva em consideração a China no subpobre, né? Então, continuando, pessoal, só para a gente relembrar rapidamente uma questão importante, tá? Nós temos diferentes tipos de blocos econômicos regionais do mundo. Lembrando que a expansão de blocos econômicos regionais está intimamente ligada ao processo de globalização, ou seja, ao aumento da integração econômica, social, tecnológica e cultural entre os diferentes países do mundo, né? Propiciada principalmente pela chamada revolução tecnocientífica, né? Relacionada à evolução das tecnologias de transporte e comunicação. A gente tem um aumento dos fluxos financeiros entre os diferentes países do mundo, fluxos de capitais, fluxos de investimento, fluxos de mercadorias. Então, evidentemente, para facilitar esses fluxos, para no caso aumentar cada vez aí, vamos dizer assim, as trocas entre os diferentes países, esses países acabam fazendo acordos entre si, justamente do que nós chamamos aí de blocos econômicos regionais. Nós temos 4 tipos de blocos econômicos regionais. A zona de livre comércio, que prevê simplesmente aí a eliminação ou diminuição gradativa aí das tarifas alfandegárias de importação e exportação. O exemplo mais clássico de zona de livre comércio, o NAFTA, né, no caso o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que reúne os 3 países da América do Norte, evidentemente, Canadá, Estados Unidos e México. União aduaneira, cujo é o tipo de bloco no caso do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, onde está o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A União Aduaneira ela também adota uma zona de livre comércio, além de uma tarifa externa comum, que a gente chama de TEC, né? Que justamente o que essa TEC o que ela vai definir no caso? Que todos os países do bloco vão adotar as mesmas tarifas de importação e exportação em relação a produtos relacionados a países de fora do bloco. Então, evidentemente, é só a gente pensar o seguinte: se um produto italiano vai entrar dentro do Mercosul, que é uma união aduaneira, esse produto ele vai ser taxado exatamente da mesma forma pelas economias brasileiras, argentina, uruguaia e paraguaia. Tá? Isso define uma união aduaneira. O que é o mercado comum? É uma zona de livre comércio, mais uma união aduaneira, mas você também envolver a livre circulação de pessoas, principalmente, livre circulação de mão de obra. E por último, que é justamente o tipo de bloco econômico que é a União Europeia, que é justamente aí o tipo de bloco econômico mais desenvolvido, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Uh, o que é a União Europeia? É uma união política e monetária, ou seja, uma zona de livre comércio, mais uma união aduaneira, mais um mercado comum, mais o fato de se adotar uma moeda única, além de um parlamento e de um banco central únicos entre os países do bloco. Ou seja, existe uma união financeira, econômica, evidentemente, monetária e política, né? Então, no caso, é o caso, evidentemente, da União Europeia. Aí a bandeira da União Europeia, como vocês podem observar, mas vamos começar aí a explicar um pouquinho dos fatos históricos que envolveram a formação desse bloco econômico. Pessoal, União Europeia, por que no caso criou-se a necessidade de você ter um projeto de integração econômica entre os países da Europa? Primeiro de tudo, vamos imaginar o seguinte: acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Os países europeus, evidentemente, que foram o epicentro da guerra, evidentemente que eles estavam extremamente prejudicados, perderam muita mão de obra, tiveram prejuízo, evidentemente, na sua infraestrutura por causa de bombas, por causa de, enfim, situações de guerra, evidentemente, né? Esses países precisavam se reconstruir. Então, esse é um ponto evidente aí do porquê que existiu uma necessidade dos países europeus se juntarem para tentar aí se reerguerem de novo depois de uma guerra violentíssima e com grandes consequências como foi a Segunda Guerra Mundial. Segundo, pessoal, está acabando a Segunda Guerra Mundial, começando o período que a gente chama de Guerra Fria ou Antiga Ordem Mundial, como nós estudamos. A gente tem 2 polos de poder econômico e militar no mundo. De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, evidentemente socialista. O continente europeu, nesse contexto, principalmente quando a gente pensa na Europa Central, né, onde a gente teve parte da guerra aí, então
Nós vamos pensar evidentemente na Alemanha, que foi uma das nações destruídas pela guerra, evidentemente causadoras e destruídas na guerra. Aí a gente pode pensar também na França, no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Itália. Né? No caso, como esses países que sofreram bastante com a guerra, como eles acabaram, como eles iriam, no caso, retomar o posto aí de países consideráveis do ponto de vista econômico do mundo quando você está fazendo frente a Estados Unidos e União Soviética. Então, evidentemente que o fato de você ter, pós Segunda Guerra Mundial, emergido duas grandes superpotências, e isso também gerou uma necessidade dos países europeus para fazer frente a essas superpotências acabarem se reunindo do ponto de vista econômico. Outra questão, pessoal, a gente sabe que o continente europeu é um continente multicultural, multiétnico, e um continente muito fragmentado, né? A gente tem um espaço aí de mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados, né? 1,5 milhões de quilômetros quadrados a mais do que o Brasil, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Só que enquanto o Brasil é um país só, a gente no continente europeu, em 10 milhões de quilômetros quadrados, 10 e uns quebrados, 10 e uns pouquinho, 10, 100 e alguma coisa, a gente está falando aí de uma divisão de mais de 50 países, tá? Então, evidentemente que isso acaba trazendo dificuldades de entendimento entre as diferentes etnias, entre os diferentes povos, entre as diferentes nações, entre os diferentes estados. Então isso criou mais uma necessidade, evidentemente, para você amenizar um pouco aí as rivalidades e as rusgas dentro da Europa, seria interessante criar um projeto, evidentemente, de integração econômica e política como é a União Europeia. Então esses são os fatores que levaram justamente aí ao fomento, evidentemente, de uma ideia, né? O fomento, evidentemente, de todo um processo de integração econômica, política, social e cultural entre os países da Europa. Em termos de evolução histórica, pessoal, vamos começar desde aí da, vamos dizer assim, a sementinha, né, da União Europeia, que na verdade foi o início aí de um bloco de livre circulação de mercadorias, na verdade era nada mais nada menos que uma zona de livre comércio entre três países aí da Europa Central, a Bélgica, Países Baixos, que como vocês sabem é a Holanda, né, a gente chama de Holanda, atualmente os próprios holandeses eles preferem que o país seja chamado de Países Baixos, e Luxemburgo, pessoal. Esses três países, em 1948, iniciaram um processo de integração econômica através de um pequeno bloco econômico que nós chamamos de Benelux, né? Bélgica, Belgium, Netherlands, né, de Países Baixos, e Luxemburgo. Em 1951, o Benelux ele deu uma evoluída, aí, vamos dizer assim, a partir do momento que ele se integrou a países dentro do continente europeu que eram grandes produtores de carvão e aço. Tá? O Benelux se reuniu aí entre três outros países, a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, né? Lembrando que existia a República Democrática da Alemanha, que era a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Socialista. Aqui eu estou falando da Alemanha capitalista. Tá? Itália e França. Então o Benelux, né, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, mais a Alemanha, a Itália e a França formaram em 1951 a Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Em 1957 é assinado o primeiro tratado aí, de fato, que cria realmente um bloco econômico, a ideia de se ter um bloco econômico de fato entre os países, evidentemente, que fazem parte dele. O Tratado de Roma, 1957, ele é assinado e cria o chamado Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia, reunindo aí os seis países que faziam parte da Comunidade Europeia do Carvão e Aço: Benelux, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, mais a Alemanha Ocidental, a Itália e a França. O que no caso foi previsto dentro do Tratado de Roma com a criação do Mercado Comum Europeu? Né? Evidentemente, imaginando que ao longo do tempo você comece a integrar cada vez mais a economia dos seis países pertencentes, no caso ao Mercado Comum, através, evidentemente, da abertura das fronteiras, seja para livre circulação de pessoas, bens, serviços e até mão de obra aí entre os países. Tá? Nesse momento, pessoal, a gente afirma aí, né, que vamos dizer assim, essa raiz aqui da União Europeia, esse início da União Europeia, que nós temos o Tratado de Roma, que criou o Mercado Comum Europeu, nós chamamos, no caso, esse momento, esse bloco, né, ou esse período de Europa dos Seis, que justamente diz respeito aos seis países aí que faziam parte, evidentemente, do Mercado Comum Europeu, quando ele foi criado em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma na Itália.
Em 1985, pessoal, é assinado um tratado chamado Tratado de Schengen, que tem muito a ver aí com uma das questões que nós vamos falar sobre a União Europeia mais recentemente, que é a questão da permissão da livre circulação de pessoas entre os países do bloco. Na época ainda, em 1985, o mercado comum europeu, ainda não era a União Europeia. Mas o caso, o Tratado de Schengen, assinado em 1995, ele prevê, evidentemente, a ideia do cidadão europeu, né? Ou seja, o cara ele tem um passaporte europeu, ele não é mais um cidadão italiano ou alemão ou um cidadão britânico ou um cidadão português, não, ele se torna um cidadão europeu. Portanto, ele evidentemente ele passa a ter aí um passaporte que dá direito a ele circular entre todos os países do bloco. Pessoal, entre 1957 até 1992, quando a União Europeia foi criada de fato, tá? 6 países foram adicionados no caso aí a Europa dos seis, tá? A gente tem 6 países no caso que foram adicionados. A gente vai lembrar aí no caso o Reino Unido, né? O Reino Unido, lembrando que o Reino Unido, quando nós falamos de Reino Unido, a gente está falando de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Só que evidentemente conta-se o Reino Unido como se fosse um país apenas, evidentemente por existir dentro do próprio Reino Unido uma união política e monetária, tá? Aliás, a gente vai falar do Reino Unido daqui a pouco quando eu citar o tal do Brexit. Mas o que, que nós temos em 1992? É criado de fato a União Europeia através da assinatura de um tratado numa cidade holandesa chamada Maastricht, né, assinado o Tratado de Maastricht, cria-se a União Europeia, tá? Além da Europa dos seis que nós tínhamos em 1957, em 1992 nós já tivemos aí a adição do Reino Unido, da Dinamarca, da República da Irlanda, de Portugal, Espanha e Grécia. Portanto, quando a União Europeia foi criada em 1992, a gente pode afirmar aí no caso que existia, né, era o período da chamada Europa dos 12, né, ou seja, a União Europeia ela contava com 12 países. O que, que o Tratado de Maastricht estabeleceu, pessoal, através da criação da União Europeia? Como eu já disse para vocês, foi necessário criar aí para uma maior integração entre os países, né? Tanto um parlamento europeu, ou seja, né, você tem regras e leis decididas por um parlamento que é comum a todos os países que fazem parte do bloco, e você também tem um banco central europeu, ou seja, você também tem uma centralização econômica, vamos dizer assim, né? Você tem aí um banco central europeu que vai, evidentemente, estipular regras dentro da economia para todos os países do bloco. Além disso, a ideia do Tratado de Maastricht também é normatizar, padronizar, vamos dizer assim, como os países do caso do bloco, da União Europeia, se posicionariam em relação a questões externas. Tá? Portanto, a questões relacionadas, vamos pensar aí, ao Oriente Médio, ou a interferência dos Estados Unidos na política em vários locais do mundo, questões na África. Né? Então, evidentemente, uma das ideias do Tratado de Maastricht era criar um padrão, vamos dizer assim, um discurso, vamos dizer assim, alinhado entre todos os países que fazem parte do bloco em relação a questões externas também. Como eu já citei, evidentemente o Tratado de Maastricht ele também implementou aí a ideia de uma moeda única, o euro, que só foi entrar em vigor 7 anos depois, em 1999. Outra questão, evidentemente, se você está criando um bloco econômico tão, vamos dizer assim, diversificado e complexo como a União Europeia, você imagina que vão ser aí criados projetos, tá, de desenvolvimento econômico entre os países do bloco, principalmente para ajudar aqueles países economicamente mais fracos, né? Visto, pessoal, é sempre bom lembrar que o continente europeu, apesar de ser considerado um continente desenvolvido, faz parte aí da tríade econômica mundial, é um continente onde a gente percebe uma diferença, uma disparidade econômica e social muito grande dentro dele, principalmente se a gente for comparar aí os países da Europa do leste, né, do leste europeu, que ficaram sob influência do socialismo, e os países da chamada Europa Central, ou oeste da Europa, ou Europa Ocidental, que no caso aí congrega aqueles países mais ricos de fato dentro do continente europeu. Existe muita disparidade dentro da União Europeia, né? E isso é uma ideia para você tentar
justamente acabar com isso é formar um bloco, evidentemente, econômico para você estabelecer projetos de desenvolvimento econômico, projetos principalmente de desenvolvimento infraestrutural, né? Desenvolvimento de transportes, desenvolvimento de redes de comunicação para desenvolver principalmente os países mais pobres do bloco. Então, em 1992 é de fato criada a União Europeia, com 12 países na época, através da assinatura do Tratado de Maastricht. Pessoal, como eu disse para vocês, entre 1957, quando foi assinado aí o Tratado de Roma e foi criado o Mercado Comum Europeu, né, que depois, em 1900, no começo dos anos 90, se transformou aí no caso, através do Tratado de Maastricht, em União Europeia, a gente observa que existiram ao longo do tempo aí, desde 1957 até quase os dias de hoje, no caso, uma série de expansões da União Europeia. Né? Quais foram as principais expansões? Em 1957 nós tínhamos a Europa dos Seis, evidentemente, os três países do Benelux, né? A Bélgica, Luxemburgo, pequenininho aqui, e a Holanda. E evidentemente nós tivemos depois aí a adição também da França, da Itália e da Alemanha, né? Formando aí a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, que posteriormente, com a assinatura do Tratado de Roma, acabou virando o Mercado Comum Europeu. Aí nós tivemos posteriormente uma série, evidentemente, aí de expansões. Né? Em 1973 a gente teve a adição aí no caso da Dinamarca, como vocês podem observar aqui na península da Jutilândia, do Reino Unido, além evidentemente aí da Irlanda. Lembrando que o Reino Unido, né, nós contamos como a Irlanda do Norte, a gente conta como a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. A Irlanda, a República da Irlanda, não faz parte do Reino Unido, né, mas ela também entrou nessa expansão em 1973. Então Dinamarca, Reino Unido e República da Irlanda, né, viraram aí a Europa dos Nove. Pessoal, eu diria para vocês que o mais importante dessas expansões, de vocês lembrarem, tá? No caso aí da União Europeia, é uma que ocorreu em 2004, que englobou principalmente países que fizeram parte da antiga cortina de ferro, né? Do antigo bloco socialista, dentro aí, evidentemente, do continente europeu. Tá? Então a gente destaca aí Lituânia, Letônia, Estônia, os três países bálticos, Polônia, República Tcheca, Hungria, que foram países, Eslovênia, que foram países evidentemente aí que depois de a Eslováquia, que depois mais recentemente, né, pós Guerra Fria, países aí que adotaram evidentemente o regime capitalista e que a partir de 2004 se expandiram, houve uma expansão da União Europeia em direção ao leste europeu, englobando esses países que eu citei para vocês. Lembrando, pessoal, que a Rússia não faz parte da União Europeia, tá? A Rússia ela faz parte da comunidade dos estados independentes, formado aí evidentemente pelas repúblicas que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pessoal, não são todos os países da União Europeia que adotam o euro, tá? O Reino Unido nunca adotou o euro e agora não vai adotar mesmo, porque o Reino Unido está saindo da União Europeia. A Dinamarca e a Suécia também. A Dinamarca aqui na Península da Jutilândia e a Suécia aqui na Península Escandinava, tá? Pessoal, por que Reino Unido, Dinamarca e Suécia nunca adotaram o euro? O Reino Unido, pelo seguinte discurso: nós temos a Libra, que é uma moeda mais valorizada que o euro, portanto, pode trazer algum tipo de prejuízo para a nossa economia se nós adotarmos uma moeda menos valorizada. A explicação da Dinamarca e da Suécia é exatamente o contrário. A nossa moeda é muito desvalorizada em relação ao euro. Né? Ou seja, o que vai acontecer se a gente adotar o euro e a gente, né, o que vai acontecer se a gente de fato adotar a mesma moeda que países mais fortes do ponto de vista econômico que Dinamarca e Suécia? Esses dois países imaginaram, evidentemente, que o território deles seria invadido por uma grande quantidade de mercadorias de todos os outros países, visto no caso aí, evidentemente, que esses dois países, se adotassem o euro, teriam a mesma moeda de países economicamente mais fortes, né, com uma industrialização mais considerável. Ou seja, nesses países só existiria, no caso aí, o consumo, evidentemente, das mercadorias dos países mais ricos e as mercadorias produzidas de fato dentro da Dinamarca e da Suécia não seriam consumidas pela sua própria população.
Então, para proteger um pouco a sua própria economia, tá? Visto que a economia de Dinamarca e Suécia são excelentes países para se viver, tá? Mas não tem o mesmo padrão econômico, de produção econômica que os outros países do bloco, né? Principalmente a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Espanha, a Itália, né? Por não contar aí, evidentemente, com o mesmo parque industrial que esses outros países do bloco, a Dinamarca e a Suécia decidiram não adotar o euro, decidiram manter moedas próprias como uma forma, evidentemente, de proteger a sua própria economia, proteger o consumo das mercadorias consumidas, produzidas dentro do próprio país. Tá? Pessoal, alguns probleminhas que a gente precisa lembrar aí em relação à União Europeia, algumas coisas a gente já conversou. Evidentemente que os movimentos separatistas dentro de vários países europeus, eles são um problema muito sério, como vocês bem sabem. É um problema sério, inclusive para a própria União Europeia resolver, porque a partir do momento que você tem uma centralização política através do Parlamento Europeu, quando, por exemplo, a gente pensa na Espanha, na questão da Catalunha, na questão do País Basco, tá? Não é uma questão apenas que a Espanha tem que responder, a Espanha tem que se posicionar, torna-se uma questão também do bloco como um todo, né, da União Europeia como um todo, visto que existe uma integração política através do Parlamento Europeu. Tá? Continuando, pessoal, aqui na verdade está uma pequeno resumo para vocês de toda a questão aí, né? Tratando principalmente, eu quero que vocês lembrem bastante do Tratado de Schengen, do Tratado de Livre Circulação de Pessoas, do Tratado de Roma, que criou o Mercado Comum Europeu, e do Tratado de Maastricht, que oficializou a União Europeia em 1992, União Europeia atualmente aí com 27 membros. Lembrar que o euro entre 1999 e 2002, ele foi, no caso aí, aplicado aos países da União Europeia e funciona no caso até os dias de hoje, tá? Pessoal, uma questão que a gente precisa falar, questões mais atuais, tá? Principalmente tratar aí de alguns obstáculos, alguns problemas aí que a União Europeia está enfrentando. Primeiro de tudo, o Brexit, a saída do Reino Unido em relação à União Europeia, tá? O Brexit, a gente sabe aí no caso que hoje, oficialmente, a gente não conta mais o Reino Unido como fazendo parte da União Europeia. Na verdade, esse processo ele foi devidamente finalizado agora, tá? Agora em 2020. Evidentemente que não ocorre de uma hora para outra a saída de um país de um bloco econômico, porque agora é necessário o Reino Unido restabelecer todas as tarifas de importação e exportação e uma série de outras questões legais, leis e tudo mais, para trocar mercadorias com os países da União Europeia. Evidentemente, porque o Reino Unido saiu da União Europeia. Tá? É um processo que se concluiu agora em 2020, o Brexit, e só que ele ainda, como eu estou explicando para vocês, ele ainda está em fomento, vamos dizer assim, né? O Brexit ainda está se organizando, né? Não é uma saída, você não consegue sair de um bloco econômico tão importante, com tantos países no caso, de uma hora para outra, né? Então essa é uma questão que a gente precisa falar, o Brexit. Outros problemas, pessoal, crise na zona do euro, principalmente aí em países que sofreram muito nos últimos anos, agora estão até se recuperando, que nós chamamos de PIGs, da Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, né? O S de Spain no caso. O que são os PIGs, pessoal? São países que, evidentemente, com a questão aí de receberem uma enxurrada de mercadorias de outros países, esses países eles acabaram aí, no caso, tendo uma diminuição do consumo de mercadorias nacionais, de mercadorias da própria indústria. Sendo assim, esses países acabaram passando por uma crise econômica muito grande. A Grécia, especificamente, não se recuperou até agora, tá? Espanha e Portugal, na Península Ibérica, já apresentaram aí uma melhora dos seus índices, assim como a Itália. A Grécia, de fato, é um país que vem já há muito tempo sofrendo com muito desemprego, sofrendo com recessão da sua economia, evidentemente manifestações da população contra a própria União Europeia, tá? Que é uma coisa, essas manifestações, aliás, estão acontecendo em vários países da Europa, tá? Eu diria para vocês, pessoal, que na atualidade o processo de integração europeu relacionado à União Europeia, ele está um pouco em xeque, tá? Ele está sendo colocado, vamos dizer assim, à prova por causa de uma série de questões que andam ocorrendo, crise econômica em alguns países, crise econômica, como vocês sabem, leva a descontentamento público, leva a descontentamento social, descontentamento da população,
né, e você passa a ter aí uma série de problemas. Outra questão muito relacionada à xenofobia, pessoal, né, ou seja, o ódio ao estrangeiro, né, são as muitas críticas ao modelo de livre circulação de pessoas, que em alguns pontos até fazem sentido pelo seguinte, né, a gente tem que lembrar que você abrir suas fronteiras, né, você facilita que inclusive pessoas, vamos dizer assim, mal intencionadas entrem no seu território, sejam traficantes, sejam mesmo terroristas, né? Então, por conta disso, o modelo de livre circulação de pessoas, criado com o Tratado de Schengen em 1985, ele está entrando no caso aí está passando por uma crítica muito grande dentro do continente europeu, dentro da União Europeia. O Reino Unido afirma que um dos fatores, né, que fizeram principalmente os partidos mais conservadores do Reino Unido decidirem pelo Brexit foi justamente aí essa livre circulação de pessoas da União Europeia, do qual aí boa parte dos conservadores do Reino Unido não concordavam. Tá? Então, pessoal, um momento de cheque dentro da União Europeia, de fato, se eu pudesse dizer aí em questão de atualidades para vocês. Pessoal, os exercícios são bem simples, tá? Resolvidos aí para vocês, exercícios meramente de fixação, tá? O terceiro é bem interessante, o terceiro exercício que ele cita, né? Cite pré-requisitos para que um país possa integrar o bloco econômico da União Europeia. Pessoal, não é qualquer país que entra na União Europeia. Prova disso é esse país que eu estou passando aqui na Península Anatólia, que eu estou passando o mouse aqui, que é a Turquia, que até hoje não consegue entrar na União Europeia por questão de falta de estabilidade democrática, falta de estabilidade econômica, a perseguição aos povos curdos que vivem aí dentro da Turquia, enfim, pessoal, tá? Existem uma série de pré-requisitos que o país precisa no caso seguir para entrar na União Europeia, tá? E lembrar, a Turquia é o exemplo clássico do país que há muito tempo está tentando e que nunca é aprovado. Beleza, pessoal? Muito obrigado.